Gente, boa noite. Vamos agora dar início às nossas aulas online, né? Já visto aqui toda essa situação que está ocorrendo, e aí nós vamos continuar as nossas aulas, que são todas terças e quintas, certo? Sendo bem direto, nós já trabalhamos o texto sobre a independência do Brasil, da Yara Lise Souza, tá? Que é um texto que vai falar de maneira geral como ocorreu esse processo de independência no Brasil, certo? E aí, você já tem um trabalho, tanto desse texto da Yara Lise Souza, né, que são umas questões que eu passei, quanto do texto da Emília Viotti, que vai tratar também desse momento de início da monarquia, melhor, da chegada da família real no Brasil, depois do início da monarquia no Brasil. Na verdade, são dois textos clássicos, né, e nós já discutimos muito bem eles, no sentido de a gente entender todo esse processo de construção de um império brasílico, de uma ideia do além-mar, etc. Vocês já têm um trabalho, e esse trabalho é o que eu gostaria que vocês me mandassem para o meu e-mail, certo? Eu vou criar, eu já tenho um e-mail pessoal, mas eu acho que eu vou criar um para o curso mesmo da história, para vocês poderem mandar o trabalho. Tá, o meu e-mail pessoal você já sabe que é o itamargaldi@gmail.com. Outro texto que nós trabalhamos, que foi sobre os IHGBs, ou sobre o IHGB e as suas versões regionais, que é um texto, rapidamente, que é um texto interessante da Lia Schwartz, e onde ela vai tratar, né, num capítulo 4, sobre esse Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criado em 1839, com o objetivo de ser o grande guardião e construtor de uma história oficial do Estado monárquico brasileiro. E aí nós discutimos isso aqui também, de como as versões regionais criam uma história regional sempre linkada com a história nacional. O que eu queria que vocês fizessem daqui? Que vocês me respondessem a seguinte questão e mandassem por escrito. Se eu não passei nenhum trabalho, que eu creio que de repente pode ser que não tenha nenhuma questão, se já tiver algum trabalho, a gente para por aqui. Mas se não tiver nenhum trabalho, eu gostaria que vocês respondessem essa questão. Por que Lia Schwartz trata do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro como grande guardião da memória nacional? Ok? Essa seria a nossa terceira questão para essa nossa primeira avaliação. Certo, meus amigos e amigas, historiadores? Agora nós temos o outro texto, que é do Tarcísio Rodrigues Botelho. Né? Eu falei para vocês que é um texto que foi apresentado na AMPU em 2002, um texto antigo, mas que está dentro do livro Mulheres e Famílias no Brasil. Esse texto, gente, é um texto interessante porque vai tratar da questão da construção da família. O que eu queria que vocês fizessem? Também uma análise, e aí esse aqui eu tenho certeza que nós não fizemos um trabalho. Tá? Eu queria que vocês fizessem uma análise de como ele constrói pesquisa sobre família no período dos 19, no período dos 800, lá em Minas Gerais. Como ele constrói essa pesquisa? Quais as fontes que ele utiliza? Qual o objetivo dele aqui no texto? É isso que eu quero que vocês me respondam. Ok? Isso dá para ser feito em uma lauda. O outro texto que nós estamos trabalhando, e aí nós estamos seguindo uma linha, né? De maneira geral, essa é a independência do Brasil, e também falando da questão dessa construção de uma elite e a sua memória histórica nacional, uma construção de uma memória histórica a partir dessa elite. Depois, como se faz essa pesquisa nesse período dos 800, tá? Na construção do Brasil Imperial. E aí o texto do livro História da Vida Privada do Brasil 2, que nós trabalhamos ele, só não finalizamos. Que eu queria que é o texto Vida Privada e Ordem Privada no Império, Luiz Felipe de Alencastre. O que eu quero que vocês façam aqui é uma análise, não tem uma lauda. No outro, nas outras questões, quando eu falo de você me responder com uma lauda, é uma questão simples. Aqui é uma análise mesmo. O que é ordem privada e melhor dizendo, o que é vida privada e o que é ordem privada no Império? Me respondam essa questão que o Alencastre coloca, certo? E aí vocês sabem que ele vai tratar da construção da elite, das várias elites no Brasil, de como isso se corrobora na figura do Dom Pedro I e depois dessa construção do Brasil Império, já numa construção a posteriori, com os grupos se degradando pelo poder. Ok? Então aqui eu quero que vocês me respondam essa questão. O próximo texto, e aí marquem bem, o próximo texto, gente,
E aí o último, para nós finalizarmos, nós temos um texto também na história da vida do privado no Brasil 2, Império, a Corte de Modernidade Nacional, Laços de Família e Direitos no Final da Escravidão. Laços de Família e Direitos no Final da Escravidão. É um texto da Hebe Matos de Castro. E aqui eu queria uma resenha, tá? Uma resenha do que... E essa resenha é uma lauda? Não, uma resenha crítica. No mínimo, gente, vocês vão apresentar 3 laudas. Esses trabalhos vocês podem fazer em trio. Não tem nenhum trabalho individual. Todos em trio.